Hoje, no Rádio Opinião, vamos falar de um assunto muito importante, especificamente para a Universidade Federal do Maranhão, que passa por uma reforma administrativa, que também vai ser tema de um evento hoje, aqui na própria universidade. Para isso, a gente conversa agora com a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também secretária-geral do ANDES, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, a professora Fernanda Vieira. Professora Fernanda, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, obrigada pelo convite. Um tema que eu diria que não é um tema só importante para a universidade, mas para a sociedade como um todo. Sem dúvida, professora. São reformas, né? E para uma parcela, né, principalmente de servidores, algumas reformas elas trazem aí algumas coisas negativas, né? Nessa interpretação de que teremos distorções nessa futura, atual e futura, digamos assim, administração aqui na universidade, quais são os pontos principais, né, de retrocessos que vocês, as pessoas críticas a essa administração apontam? Na verdade, é um projeto, né? São 3 blocos de projetos. Ele tem uma parte que é de uma emenda à Constituição, e essa emenda à Constituição tem uma reconfiguração do papel do Estado. Para você ter uma ideia, eles criam um critério para que você possa ampliar políticas públicas, cria um teto econômico, inclusive, para abertura de concursos públicos. Ao mesmo tempo, eles estão apresentando um projeto de lei complementar. Esse é direcionado, né, à categoria de servidores, então você vai criando uma série de questionamentos, avaliação periódica. Avaliação periódica não é nem um elemento ruim, é a incerteza do que se trata, né? Porque eles colocam que essa avaliação periódica ela vai criar impacto nas progressões. Então, quem faz essa avaliação? Quais são os critérios? E, para mim, tem um dos critérios que é profundamente complexo, né? Porque eles colocam produtividade e definem produtividade como volume de trabalho, né? Isso é o que o Ministério Público do Trabalho coloca nas suas cartilhas como uma abertura para o assédio moral, né? Você cria metas que são metas quase impossíveis de serem alcançadas pelo trabalhador e pela trabalhadora, pelo servidor público ou pela servidora pública. E criam também, além da PEC, além da lei complementar, criam também um projeto de lei que cria regras para o teletrabalho, enfim, né, vai criando novas dimensões de trabalho, e como você tem uma projeção global dessas mudanças, e o deputado Pedro Paulo fala isso com muita frequência, né? Trata-se, inclusive, né, de criar condicionantes econômicas para o exercício da política pública e do concurso público. Você tem aí um cenário que vai ser instaurado de redução de concursos, essa parte do jornal de vocês, em que vocês abrem para oportunidades, isso vai ser cada vez mais raro, né, cada vez mais impossível, porque eles estabelecem regras, condicionantes, estudos para se fazer. A ideia é não fazer concurso, é você redistribuir servidores, utilização de terceirizados, enfim, concurso se tornou a última coisa a ser realizada, e as metas, como elas são baseadas, né, naquilo que se concebe como trabalho, produtividade, para quem for servidor, vai significar uma absoluta precarização. Eu reduzo o pessoal e aumento a carga de trabalho. Eu acho que esse é um cenário potencialmente, né, grave, não só para a universidade, mas para o serviço público como um todo, porque o usuário, que é o cidadão e a cidadã, né, é isso que a nossa Constituição buscou, políticas públicas que pudessem garantir aos trabalhadores e trabalhadoras o acesso aos direitos, esse vai ter um serviço precarizado. Não há como, a partir dessas proposições feitas, você qualificar trabalho.
Professora, tem aí impactos no pequeno, no curto e no médio prazos, não é isso? Eu queria que você detalhasse justamente isso. O que é que vem de primeiro, de impacto, depois no médio, e em seguida, e finalmente no longo prazo? Eu acho que no imediato é fechamento de concurso. A gente tem uma avaliação que vários nichos do campo do serviço público precisam de pessoal. Se você conversar com o Instituto Nacional de Colonização da Reforma Agrária, ele vai te dizer que ele tem uma carência. Nós, da universidade, também colocamos que temos várias necessidades de abertura de concurso. Vários, enfim, saúde, educação, moradia, são políticas que precisam de servidores ali na ponta atuando. Esses vão ser os maiores impactados. Mas eu penso também que dentro da PEC, né, há uma proposta de alteração dos princípios. Aquilo que está no artigo 37, no caput, né, eles acrescentam lá consensualidade como um elemento fundamental da ação administrativa. E aí eu fico pensando, o que é consenso? Na gestão passada, Bolsonaro, que era um gestor que odiava a reforma agrária, odiava os movimentos sociais, fez uma das piores reformas agrárias. Isso vai impactar a política pública? Como é que eu vou lidar conta com isso? Eu acho que num futuro, né, e talvez não tão longínquo assim, essa reforma administrativa, não só pela redução, pelo impedimento do concurso, pela precarização, ela vai gestar, na verdade, um rebaixamento da política pública. E a Constituição, quando ela criou direitos fundamentais, princípios, um conceito de dignidade humana, ela estabeleceu que para a democracia é necessário direitos e políticas públicas. Então, num projeto maior, o que nós vamos ter é um impacto profundo sobre a democracia, porque significa dizer que uma grande parcela da sociedade que são economicamente vulneráveis, socialmente, historicamente vulneráveis, essa população não vai ter o atendimento de qualidade. Isso que a gente já assiste nos meios de comunicação, as filas infindáveis de hospitais públicos, tende a piorar. Então, você tende a ter um grau maior de trabalhadores e trabalhadoras sem assistências tão fundamentais como saúde e educação. Estamos conversando aqui com a professora da UFRJ, também secretária-geral do ANDES, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Fernanda Vieira. Estamos falando sobre reforma administrativa, né? Professora, já para a gente se encaminhar para o final da nossa entrevista, a senhora acabou de falar aí sobre as questões relacionadas com os concursos públicos, né? Logo de imediato que vão ter esses impactos logo no curto prazo, né? Ele também tem aqui alguma coisa relacionada com essa generalização de contratos temporários. Queria que você fizesse essa relação, né? É isso. Como o concurso público não é a prioridade, o projeto que se apresentou agora, ele vai optar pelos concursos temporários, enfim, os contratos temporários. E aí, qual é a gravidade? Eles aumentam o prazo de possibilidade de contrato temporário, vai para 5 anos, né, 2 para 5. Você tem os mesmos critérios de avaliação de produtividade sobre esse trabalhador, essa trabalhadora temporária, o que significa dizer, né, na nossa realidade, por exemplo, de universidade, os substitutos, isso significa que teremos professores, professoras substitutos que vão acabar se assujeitando a um volume de trabalho muito maior, porque precisa garantir a permanência do seu contrato. Né? Isso eu estou falando só da universidade, é uma reforma para todo o serviço. Né? Significa ali na ponta, né, um trabalhador, uma trabalhadora servidor temporário que vai se assujeitar, né, ao comando da sua chefia, porque vai ter o receio da perda do seu contrato de trabalho, porque um dos projetos é esse, a avaliação permanente, mesmo do temporário,
pode significar o fim do contrato de uma forma antecipada. E a gente sabe que o contrato temporário ele tem muitos impactos, inclusive futuros, né? Porque significa também a redução do processo de contribuição para essa malha da aposentadoria. Isso vai significar uma redução dos valores acumulados pela aposentadoria. Então, a gente já antevê que o próximo passo é mais uma contrarreforma previdenciária, né? É mais retirada de direitos de trabalhadores e trabalhadoras, né? E essa precarização ela acaba apostando, né, no rebaixamento também da própria política e do serviço público. Então, eu acho que há muitos elementos desastrosos, né? Em especial, para encerrar, eu acho que a gente não pode perder de vista que a gente está discutindo uma contrarreforma administrativa num dos piores congressos que a gente vem vivenciando, né? Quando o povo foi para a rua no dia 21 e falou que era um congresso inimigo do povo, né, não foi sem sentido. É um congresso, e você mesmo comentou, né, a matéria do jornal, não foi o governo que perde quando você reduz o orçamento público, é a sociedade, porque isso vai significar, inclusive pela própria lei que eles querem aprovar, né, da reforma administrativa, é um teto, inclusive, de gasto em políticas sociais. Então, é um cenário extremamente complexo esse. Professora, acontece hoje, nesta quinta-feira, dia 9 de outubro, às 5 da tarde, aqui no auditório Ribamar Carvalho, aqui na Universidade Federal do Maranhão, o debate Reforma Administrativa. Se é ruim para o servidor, para o serviço público, é péssimo para o Brasil. Esse evento que conta com você, né, professora Fernanda Maria Vieira, e também o deputado federal Márcio Gerri. Qual a expectativa, então, para esse evento, para a gente fechar aqui a nossa entrevista? Eu tenho eu estou com boas expectativas, né? Eu diria como Paulo Freire, né? Eu estou com esperança de que a gente, ao começar a debater de uma forma cada vez mais frequente, também possamos nos mobilizar. O Paulo Freire, quando ele fala o esperançar, ele diz que não é um verbo da espera estática, né? É um verbo que reúne uma série de ações, mobilizar, dialogar, lutar. E eu acho que é muito importante, e aí não é só para a universidade, né, me preocupa também os servidores, né, dos estados, dos municípios, que ainda não perceberam que é o efeito cascata. Aprovando essa reforma, o impacto sobre, né, o município e o estado vai ser gigantesco também. Né? Eu tenho um esperançar de que a gente, debatendo, discutindo, ampliando, né, as análises sobre o malefício dessa contrarreforma administrativa, a gente possa, né, se organizar e no dia 29 a gente tem uma grande marcha em Brasília, né, para se opor a esse projeto aí da contrarreforma administrativa, que as pessoas se animem e compreendam que sem luta a gente não muda a vida, e eu acho que esse é o elemento fundamental desse debate. Sem dúvida, professora, muito obrigado pela sua presença aqui, as informações também, lembrando mais uma vez desse evento que acontece hoje aqui na Universidade Federal do Maranhão. Acabei de conversar com a professora Fernanda Vieira, ela é da Universidade do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e também secretária-geral do ANDES, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Professora Fernanda, muito obrigado e boa sorte. Eu que agradeço a todos nós. Bom dia! E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Mayra Nogueira fica agora com vocês em sessão, aliás, em sessão das 8, trazendo com sessão delas. Vozes femininas, sessão delas, né? Muita música boa a partir de agora. Antes tem Rádio Ciência, muita informação ainda no jornalismo aqui da Rádio Universidade. A gente volta amanhã com roteiro cultural e também comentário esportivo de Paulo Peregrini. Um ótimo dia e até amanhã. E continue ligado, já já tem promoção para você participar dos 39 anos da Rádio Universidade FM. Já fica atento aí, vai seguindo o nosso Instagram. É o mês de outubro, mês de aniversário, mês especial para você que é ouvinte da gente também. Com certeza, Adalberto. Até amanhã. Até. Eu continuo com você.
ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM. 8h07. Estudo genético pode contribuir para a preservação de morcegos no Maranhão. Você sabe quem foi Linus Pauling? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Estudo genético pode contribuir para a preservação de morcegos no Maranhão. As informações com Pedro Batista. A filogenia é o método de estudo responsável por descrever a história evolutiva das espécies. Por meio dela, os pesquisadores conseguem definir semelhanças, padrões evolutivos e contribuir para a conservação da biodiversidade. A acadêmica do curso de Ciências Biológicas da Universidade